Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Preparativos e boas-vindas em Efraim. Paz seja contigo, mestre, dizem Pedro e Tiago de Zebedeu, voltando para casa, carregados com cântaros cheios de água. Paz seja contigo, de onde vens? Do ribeiro. Fomos buscar água e iremos buscar mais para manter a casa limpa, considerando que estamos parados e não é justo que a velha trabalhe para nós. Ela está no outro quarto, onde acendeu o fogo para aquecer a água. Meu irmão foi à lenha buscar lenha. Não chove há algum tempo e está queimando como urze, explica Tiago de Zebedeu. Claro, mas o problema é que, embora mal tivesse amanhecido, nos viram tanto no ribeiro quanto na lenha, e eu fui ao ribeiro para não ir à fonte, diz Pedro. Por que, Simão de Jonas? Porque sempre há pessoas na fonte e elas poderiam ter nos reconhecido e vindo aqui. Enquanto conversavam, os dois filhos de Alfeu, Judas de Queriote e Tomé, entraram no longo corredor que separava a casa, e assim puderam ouvir as últimas palavras de Pedro e a resposta de Jesus. O que hoje não poderia ter acontecido ao amanhecer, certamente teria acontecido mais tarde, amanhã ou mais tardar, porque estamos hospedados aqui. Aqui, mas pensei que estivéssemos parando apenas para descansar, dizem muitos deles. Não estamos parando para descansar, mas para ficar. Partiremos daqui apenas para voltar a Jerusalém para a Páscoa. Oh, pensei que, quando vos referistes ao lugar dos lobos e dos carniceiros, vos referias a esta região pela qual querias passar, como fizeste no passado, para ir a outros lugares sem tomar as estradas frequentadas por judeus e fariseus. Diz Filipe, que acaba de chegar, e outros dizem, eu também pensei isso. Vós compreendestes mal, este não é o lugar de lobos e açougueiros, embora lobos de verdade se escondam em suas montanhas, mas não me refiro a animais. Oh, isso foi bem claro, exclama Judas de Queriote, um tanto irônico. Como te referes a ti mesmo com o cordeiro, entendes que os lobos são homens, não somos completamente estúpidos. Não, vocês não são estúpidos, a não ser naquilo que não quereis entender, isto é, no que diz respeito à minha natureza e missão, e à dor que me causa por não trabalharem assiduamente na preparação do vosso futuro. É para o próprio bem de vocês que falo e vos ensino por meio de atos e palavras, mas rejeitais o que perturba a vossa natureza humana por meio de presságios de tristezas ou o que exige esforços contra os vossos egos. Escutem-me antes que estranhos cheguem aqui. Agora vos dividirei em 2 grupos de 5 apóstolos e, guiados pelo líder de cada grupo, atravessareis a região vizinha, como fizeste quando vos enviei nos primeiros dias. Lembrem-se do que vos disse então, e ponham-no em prática. A única exceção é que agora vocês passarão por aldeias anunciando também aos samaritanos que o dia do Senhor está próximo, para que eles estejam prontos quando ele chegar, e seja mais fácil para vocês convertê-los ao Deus único. Sejam cheios de caridade e sabedoria, e desprovidos de preconceitos,
Vocês podem ver e perceberão isso ainda mais, que nos é concedido aqui o que nos é negado em outros lugares. Portanto, sejam gentis com essas pessoas que, embora inocentes, estão expiando os pecados de seus antepassados. Pedro estará à frente de Judas de Alfeu, Tomé, Filipe e Mateus. Tiago de Alfeu será o guia de André, Bartolomeu, Simão Zelote e Tiago de Zebedeu. Judas de Queriote e João ficarão comigo. Isso se aplicará a partir de amanhã. Hoje descansaremos, fazendo os preparativos necessários para os dias futuros. Passaremos o sábado juntos. Portanto, vocês devem estar aqui antes do sábado para partir no dia seguinte. Será um dia de amor para nós, depois de amarmos o próximo no rebanho que deixou o redil do Pai. Vão agora e cuidem de suas tarefas. Ele permanece sozinho e se retira para um quarto no final do corredor. A casa ressoa com pessoas e vozes, embora todos estejam em seus quartos e ninguém possa ser visto, exceto a velha que sobe e desce o corredor várias vezes, cuidando de suas tarefas domésticas, uma das quais certamente é assar pão, pois seu cabelo está coberto de farinha e suas mãos estão cobertas de massa. Depois de algum tempo, Jesus sai e sobe ao terraço da casa. Ele caminha para cima e para baixo, meditando lá em cima, e de vez em quando observa a paisagem ao seu redor. Pedro e Judas de Queriote se juntam a ele, que não parecem muito alegres. Talvez seja doloroso para Pedro se separar de Jesus, e talvez seja doloroso para os Cariotes não poder fazer isso e se exibir nas aldeias. Eles certamente parecem muito pensativos quando sobem ao terraço. Venham aqui, veja que vista linda vocês podem ter daqui. E ele aponta para a paisagem variada. A noroeste, altas montanhas arborizadas se estendem com uma espinha dorsal de norte a sul. Uma delas, atrás de Efraim, é um verdadeiro gigante com vista para os outros. A nordeste e sudeste estende-se colinas suavemente onduladas. A vila fica em um vale verdejante com fundos planos distantes entre as duas cadeias mais altas e mais baixas, que da parte central da região descem até a planície do Jordão. Através de uma fissura nas montanhas mais baixas, é possível avistar a planície verdejante, além da qual corre o Jordão azul. No auge da primavera, este deve ser um lugar lindo, todo verde e fértil. Atualmente, os tons escuros dos vinhedos e pomares interrompem o verde dos campos de cereais, cujos caules tenros brotam dos torrões da terra, e as pastagens verdejantes nutridas pelo solo rico. Se o que fica além de Efraim é chamado de deserto, por João, isso significa que o deserto da Judéia era muito ameno, pelo menos nesta área, ou pelo menos era um deserto apenas porque era desprovido de aldeias, todo coberto de bosques e pastagens entre riachos alegremente borbulhantes, bem diferente da terra perto do Mar Morto, uma terra que pode ser corretamente chamada de deserto, pois é desprovida de vegetação, com exceção dos arbustos baixos, espinhosos e retorcidos que crescem em desertos entre pedras espalhadas e areia rica em sal. Mas este agradável deserto que fica além de Efraim é amplamente adornado com vinhas, olivais e pomares, e as amendoeiras agora sorriem para o sol, espalhadas aqui e ali, como tufos branco-rosados, nas encostas que em breve serão cobertas com os festões dos novos brotos de videira. Quase pareço estar na minha própria cidade, diz Judas. Parece também com Jutá. A única diferença é que ali a torrente desce na planície e a cidade fica no alto da colina. Aqui, em vez disso, a cidade parece estar em um amplo vale, com um rio no meio. Uma região rica em vinhas. Deve ser adorável, muito lucrativo para os proprietários possuir tais terras. Observa Pedro. Está escrito que a sua terra seja abençoada por Javé com o fruto do céu e com o orvalho, com as fontes jorrando do abismo, com os frutos abençoados pelo sol e pela lua, com os frutos dos cumes das montanhas antigas, com os frutos das colinas eternas e com as colheitas abundantes da terra. E nessas palavras do Pentateuco baseiam sua orgulhosa obstinação em se considerarem superiores e assim
até mesmo a palavra de Deus e os dons de Deus, se descerem aos corações cheios de orgulho, tornam-se causa de ruína. Não por culpa deles, mas por causa do orgulho que adultera seu bom suco, diz Jesus. Certamente, e do justo José guardaram apenas a fúria de um touro e o pescoço de um rinoceronte. Não gosto de ficar aqui, porque não me deixas ir com os outros, diz o Iscariotes. Não gostas de ficar comigo? Pergunta Jesus, que para de olhar a paisagem e se vira para olhar Judas. Eu amo estar contigo, mas não com o povo de Efraim. Que bela desculpa! E nós então, como passaremos por Samaria e Decápolis, porque só poderemos ir a esses lugares no tempo prescrito, entre um sábado e o próximo? Porventura iremos entre os santos? Diz Pedro, repreendendo Judas, que não responde. Que te importa a ti, o que está perto de ti, se podes amar todas as coisas por mim? Ama-me no teu próximo, e todos os lugares serão iguais para ti, diz Jesus calmamente. Judas também não lhe responde. Pense só, tenho de ir embora, enquanto eu ficarei aqui de tão bom grado, afinal, considerando o que posso fazer, ao menos nomeie Filipe ou teu irmão como chefe do grupo, mestre. Eu, enquanto tiver de dizer, vamos fazer isto, vamos para aquele lugar, ainda consigo, mas se tiver de falar, estrago tudo. A obediência fará com que faças tudo bem, o que fizeres me agradará. Nesse caso, se te agrada, também me agradará. É o suficiente para eu te fazer feliz. Mas lá estão eles. Eu te disse, metade da cidade está chegando. Vejam, o chefe da sinagoga, os notáveis, suas mulheres, as crianças e o povo. Vamos descer e encontrá-los, diz Jesus, e desce apressadamente a escada, chamando os apóstolos para que saiam da casa com ele. Os habitantes de Efraim se aproximam com sinais do mais profundo respeito, e após as saudações habituais, um deles, talvez o chefe da sinagoga, fala em nome de todos. Bendito seja o Altíssimo por este dia, e bendito seja o seu profeta, que veio a nós porque ama a todos os homens em nome do Deus Altíssimo. Bendito sejas tu, Mestre e Senhor, pois te lembraste dos nossos corações e das nossas palavras, e vieste repousar entre nós. Abriremos nossos corações e lares a ti, pedindo-te que fales conosco pela nossa saúde. Que este dia seja abençoado, porque através dele, aquele que o recebe com espírito reto, verá o deserto dar frutos. O que disseste está correto, Malaquias. Aquele que sabe receber com espírito reto, aquele que veio em nome de Deus, verá o seu deserto dar frutos e as plantas robustas mais selvagens, nele cultivadas. Eu ficarei convosco, e vós vireis a mim, como bons amigos, e os meus apóstolos levarão a minha palavra àqueles que a puderem aceitar. Não nos ensinarás, mestre? Pergunta Malaquias, um tanto decepcionado. Vim para recolher os meus pensamentos e orar para me preparar para os grandes acontecimentos do futuro. Lamentas que eu tenha escolhido a tua cidade para minha tranquilidade? Oh não, o simples fato de te ver orar nos tornará sábios. Graças te daremos por nos escolher para esse propósito. Não perturbaremos as tuas orações e não permitiremos que os teus inimigos as perturbem. Porque já se sabe o que aconteceu e acontece na Judéia. Manteremos uma vigilância rigorosa e ficaremos satisfeitos com a tua palavra, quando não for penoso para ti dá-la a nós. Aceita, entretanto, as nossas dádivas de hospitalidade. Eu sou Jesus e não rejeito ninguém. Por isso aceitarei o que me ofereces, para vos provar que não vos rejeito. Mas se queres amar-me, de agora em diante dá aos pobres da aldeia ou aos que passarem o que me darias. Preciso apenas de paz e amor. Sabemos disso, sabemos tudo, e temos a certeza que te daremos o que precisas, para que exclames: a terra que devia ser para mim como o Egito, que é sofrimento, foi para mim como para José de Jacó, a terra da paz e da glória. Se me amais, aceitando a minha palavra, eu o direi. Os cidadãos entregam seus presentes aos apóstolos e depois retiram-se, com exceção de Malaquias
e mais 2 homens que falam com Jesus em voz baixa. As crianças também ficam, cativadas pelo encanto habitual que emana de Jesus. Permanecem fazendo ouvidos moucos às mães que as chamam, e só se vão embora depois de Jesus as ter acariciado e abençoado. E então tagarelas como andorinhas saem, seguidas pelos 3 homens. O início do Shabá em Efraim, os ladrões de Adumim e a ajuda prestada a 3 crianças. Os 10 apóstolos, cansados e cobertos de poeira, voltaram para casa. Quando a mulher os cumprimenta abrindo a porta, eles perguntam imediatamente: onde está o mestre? Acho que ele está no bosque, rezando como de costume. Saiu muito cedo esta manhã e ainda não voltou. E ninguém foi procurá-lo? O que aqueles 2 estão fazendo? Grita Pedro, exaltado. Não seja impaciente, homem. Ele está tão seguro entre nós quanto estaria na casa de sua mãe. Seguro, claro. Você se lembra do Batista? Ele estava seguro? Ele não estava porque não conseguia ler o coração daqueles que lhe falavam. Mas se o Altíssimo permitiu isso para o Batista, certamente não permitirá para o seu Messias. Você deve acreditar nisso mais do que eu, pois sou mulher e samaritana. Maria tem razão, mas para onde ele foi exatamente? Não sei, às vezes ele vai para um lado, às vezes para outro, às vezes ele está sozinho, às vezes com crianças que o amam tanto. Ele as ensina a orar, vendo Deus em tudo. Provavelmente ele está sozinho hoje, porque não voltou ao meio-dia. Quando as crianças estão com ele, ele sempre volta porque são passarinhos que querem ser alimentados na hora certa. Diz a velha sorrindo, talvez se lembrando de seus 10 filhos, e então suspira. Porque alegrias e tristezas estão em todas as memórias da vida. E Judas e João onde estão? Judas foi à fonte, João foi buscar lenha. Não tenho mais lenha, pois terminei de lavar todas as suas roupas, para que vocês as tenham limpas quando partirem. Que Deus a recompense, mãe, estamos fazendo você trabalhar duro, diz Tomé, pousando a mão em seu ombro magro e curvado, como se quisesse acariciá-la. Oh, não é um trabalho duro, sinto-me como se tivesse meus filhos novamente, diz ela, sorrindo novamente, enquanto as lágrimas começam a brilhar em seus olhos fundos. João entra curvado sob um enorme feixe de gravetos, e o corredor um tanto escuro parece iluminar-se à medida que ele entra. Sempre notei o brilho que parece iluminar onde quer que João esteja. Seu sorriso infantil, tão doce e sincero, seus olhos límpidos, que sorriem como um lindo céu de abril, sua voz alegre, tão afetuosa ao cumprimentar seus companheiros. São como raios de sol ou um arco-íris de paz. Todos o amam, exceto Judas de Queriote. Não sei se o ama ou odeia, certamente o inveja. Frequentemente o ridiculariza e às vezes o ofende. Mas Judas, por enquanto, não está aqui. Ajudam-no a depor sua carga e perguntam-lhe onde Jesus pode estar. João também fica um tanto assustado com a demora. Mas, confiando mais em Deus do que nos outros, diz: seu Pai o livrará do mal, devemos crer no Senhor. E acrescenta: mas venham, vocês estão cansados e cobertos de poeira. Preparamos comida e água quente para vocês, venham. Judas de Queriote também retorna com seus cântaros pingando. Paz seja convosco. Tiveram uma boa viagem? Pergunta ele, mas não há gentileza em sua voz. Ela está misturada com zombaria e descontentamento. Sim, partimos da Decápolis. Porque vocês tinham medo de serem apedrejados ou de serem contaminados? Pergunta o Iscariotes, ironicamente. Não tínhamos medo de nenhum dos dois. Fizemos isso por prudência de iniciantes, e a proposta foi feita por mim que, não quero censurá-los por nada, fiquei grisalho sobre pergaminhos, diz Bartolomeu. Judas não responde. Ele sai da cozinha, onde os apóstolos que acabaram de voltar se refrescam com o que foi preparado. Pedro olha para os Iscariotes se afastando e balança a cabeça, mas não diz nada. Tadeu, em vez disso, puxa as mangas de João e pergunta: como ele se comportou nestes últimos dias? Sempre tão irritado? Seja franco. Sou sempre sincero, Judas.
mas posso garantir que ele não causou problemas. O mestre está quase sempre isolado. Fico com a velha mãe, que é tão gentil, e ouço aqueles que vêm falar com o mestre, e então conto a ele. Judas, em vez disso, anda pela aldeia. Ele fez alguns amigos. O que podemos fazer? Ele é exatamente assim. Ele não consegue viver tranquilamente como nós faríamos. Por mim, ele pode fazer o que quiser. Fico feliz, desde que não cause sofrimento. Não, ele não faz isso. Ele certamente se cansa. Mas aqui está o mestre. Eu posso ouvir sua voz. Ele está falando com alguém. Eles saem correndo e veem Jesus se aproximando no crepúsculo que se aprofundava, carregando duas crianças nos braços e uma agarrada ao seu manto, e ele os conforta enquanto choram. Que Deus te abençoe, mestre, mas de onde vens a esta hora tardia? Ao entrar na casa, Jesus responde: Venho dos salteadores. Também peguei a minha presa. Caminhei depois do pôr do sol, mas meu Pai me absolverá, porque realizei um ato de misericórdia. João, e você, Simão, leve-os. Meus braços doem de cansaço. Estou realmente cansado. Ele se senta em um banquinho perto da lareira. Ele sorri. Está cansado, mas feliz. Dos salteadores? Mas onde você esteve? Quem são essas crianças? Você comeu alguma coisa? Mas onde você estava? Não é sábio sair quando está escuro e estar tão longe. Estávamos preocupados. Você não estava na floresta? Perguntam todos ao mesmo tempo. Eu não estava na floresta, fui em direção a Jericó. Que imprudente da sua parte! Nessas estradas você pode encontrar alguém que o odeie, diz Tadeu, repreendendo-o. Eu tomei o caminho que nos indicaram. Eu queria ir para lá há dias. Há pobres coitados para serem redimidos. Eles não poderiam me fazer mal, e eu fui bem a tempo para essas crianças. Dê-lhes algo para comer. Não creio que tenham tido comida, porque estavam com medo dos salteadores, e eu não tinha comida comigo. Se ao menos tivesse encontrado um pastor, mas por causa do sábado que se aproximava, todos os pastos estavam desertos. É claro, somos os únicos que há algum tempo não guardamos o sábado, comenta Judas de Queriote, sempre afiado. O que você está dizendo? O que você está insinuando? Perguntam-lhe. Estou dizendo que trabalhamos durante 2 sábados depois do pôr do sol. Judas, você sabe por que tivemos que caminhar no último sábado. Nem sempre é pecado de quem o comete, mas também de quem o obriga a cometê-lo. E hoje, eu sei, você quer me dizer que também hoje eu infringi o sábado. Minha resposta é que, se a lei do descanso sabático é grande, o preceito do amor é muito maior. Não sou obrigado a me justificar com você, mas estou fazendo isso para lhe ensinar mansidão, humildade e a grande verdade de que, em caso de santa necessidade, deve-se aplicar a lei com resiliência de espírito. Nossa história tem muitos exemplos de tal necessidade. Ao amanhecer, fui em direção aos montes Adumim, porque sei que há alguns miseráveis lá, cujas almas estão afetadas pela lepra do crime. Eu esperava encontrá-los, falar com eles e voltar antes do pôr do sol. Encontrei-os, mas não consegui dizer-lhes o discurso pretendido, porque havia outras coisas a serem ditas. Eles encontraram essas 3 crianças chorando na entrada de um pobre redil na planície. Eles desceram durante a noite para roubar cordeiros e também matar, se o pastor se opusesse à resistência. As dores da fome são terríveis nas montanhas no inverno. E quando corações cruéis as sofrem, eles tornam os homens mais ferozes que os lobos. Essas crianças estavam lá, com um pequeno pastor não muito mais velho do que eles, mas tão assustado quanto elas. O pai das crianças, não sei porquê, havia morrido durante a noite. Talvez tivesse sido mordido por algum animal ou por causa de uma parada cardíaca. Seu corpo frio jazia na palha, perto das ovelhas. O filho mais velho, que dormia ao lado dele, percebeu. Então, os salteadores, em vez de fazer um massacre,
encontraram um homem morto e 4 crianças chorando. Deixaram o morto e expulsaram as ovelhas e o pastorzinho. E como mesmo nas pessoas mais perversas pode haver uma piedade difícil de ser derrotada, levaram também as crianças. Encontrei-os enquanto consultavam uns aos outros sobre o que fazer. Os mais ferozes queriam matar o menino de 10 anos, que era uma testemunha perigosa do seu roubo e refúgio. Os menos ferozes queriam mandá-lo embora depois de o ameaçarem e pretendiam ficar com o rebanho. Todos queriam ficar com os pequenos. Para fazer o quê? Não tem família? A mãe deles morreu. Foi por isso que o pai os levou consigo para as pastagens de inverno. E agora estava voltando para sua casa solitária, atravessando estas montanhas. Poderia eu ter deixado os pequenos aos salteadores para que os criassem como a si mesmos? Eu falei com eles. Em verdade vos digo que eles me compreenderam mais do que muitas outras pessoas. Tanto que deixaram os pequenos comigo e amanhã levarão o pastorzinho para a estrada de Siquém. Porque os irmãos da mãe das crianças moram naquela parte do país. Enquanto isso, aceitei as crianças. Ficarei com elas até que seus parentes cheguem. E tu te lisonjeias de que os salteadores, diz o Iscariote, e ri. Tenho certeza de que não farão mal algum ao pastorzinho. São os miseráveis. Não devemos julgar porque são assim, mas devemos tentar salvá-los. Uma boa ação pode ser o começo de sua salvação. Jesus inclina a cabeça, absorto em um pensamento do tipo: eu me pergunto o quê? Os apóstolos e a anciã conversam entre si, com pena das crianças assustadas, a quem fazem o possível para confortar. Jesus levanta a cabeça quando o mais novo, de apenas 3 anos, começa a chorar e diz a Tiago que em vão se ocupa em dar leite à criança. Dá-me o menino e vai buscar a minha bolsa. E sorri enquanto o pequeno se acalma de joelhos e bebe avidamente o leite que antes recusara. Os outros, um pouco mais velhos, comem a sopa que lhes é servida, mas lágrimas escorrem dos olhos. Meu Deus, quanta miséria! Agora, é justo que soframos, mas crianças inocentes, diz Pedro, que não suporta ver crianças sofrerem. Tu és um pecador, Simão. Estás a censurar a Deus, aponta os Iscariotes. Posso ser um pecador, mas não estou censurando Deus. Estou apenas dizendo: Mestre, por que as crianças devem sofrer? Elas não cometeram pecado algum. Todos têm pecados, pelo menos o original, diz o Iscariotes. Pedro não lhe responde, aguarda a resposta de Jesus. E Jesus, que está a embalar a criança, agora saciada e sonolenta, responde: Simão, a tristeza é consequência do pecado. Está bem, então, depois de teres removido o pecado, as crianças já não sofrerão. Elas ainda sofrerão. Não te escandalizes, Simão. A tristeza e a morte sempre existirão na terra. Até mesmo as pessoas mais puras sofrem e sofrerão. Na verdade, elas são as que sofrerão em nome de todos, as vítimas propiciatórias ao Senhor. Mas por quê? Eu não entendo. Há muitas coisas que vocês não compreendem na terra. Vocês devem pelo menos acreditar que elas são desejadas pelo amor perfeito. E quando a graça restaurada aos homens fizer com que os homens mais santos conheçam as verdades ocultas, então se verá que as pessoas mais santas desejam ser vítimas, porque terão compreendido o poder da tristeza. A criança adormeceu. Maria, a senhora o levará consigo? Certamente, mestre. Dizemos, uma criança assustada dorme pouco e chora muito, e um pássaro sem ninho precisa de uma asa materna. Minha cama é muito grande, agora que sou a única ocupante. Deitarei as crianças nela e cuidarei delas. Estes outros também estão prestes a adormecer e esquecer sua tristeza. Venham, vamos colocá-los na cama. Ela pega a criança do colo de Jesus e sai, seguida por Pedro e Filipe, enquanto Tiago de Zebedeu retorna com a bolsa de Jesus.
Jesus a abre e vasculha. Ele tira uma túnica pesada, desdobra-a e examina sua largura. Não está satisfeito. Procura um manto do mesmo tom escuro da túnica, coloca-os de lado, fecha a bolsa e a devolve a Tiago. Pedro volta com Filipe. A idosa permaneceu com as 3 crianças e Pedro vê imediatamente as vestes desdobradas e guardadas e pergunta: Mestre, vais trocar de roupa? Cansado como estás, um banho quente deve refrescar-te. Há água quente e aqueceremos as tuas roupas. Depois jantaremos e iremos para a cama. Esta história das pobres crianças comoveu-me profundamente. Jesus sorri, mas não faz nenhum comentário sobre o assunto. Diz apenas: louvemos ao Senhor que me trouxe aqui a tempo de salvar as crianças inocentes. Então fique em silêncio, pois está obviamente cansado. A idosa volta com as vestes das crianças. Devem ser trocadas, estão rasgadas e sujas, mas já não tenho as vestes dos meus filhos para as substituir. Eu as lavarei amanhã. Não, mãe, quando o sábado acabar, farás 3 vestes pequenas com as minhas. Mas, Senhor, sabes que só te restam 3 túnicas. Se deres uma, o que te restará? Lázaro não está aqui, como quando deste a tua túnica leprosa. Diz Pedro: deixa para lá, restarão 2, e são muitas para o filho do homem. Toma isto, Maria. Amanhã ao pôr do sol você começará seu trabalho, e o perseguido se alegrará em ajudar os pobres, cujas preocupações ele compreende. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.